Olá! Nós havíamos preparado uma edição inédita do Trago Verdades para exibir nesta sexta-feira, mas em virtude da morte do apresentador Augusto Liberato, o Gugu, nós tivemos que cancelar todo o nosso programa. Mas, diante de todos os acontecimentos, aqui nós do Conteúdo Liberado Play, juntamente com a nossa emissora co-irmã e grande parceira, a USBR TV, nós decidimos fazer uma edição ao vivo e inédita em homenagem ao Gugu, juntando o SBR News com o Trago Verdade. Mas antes da gente exibir essa edição, tudo o que rolou, eu queria ler uma frase que eu achei muito interessante, que veio na nota de falecimento do Gugu, que foi enviada para a imprensa. Essa frase diz o seguinte: Deus recebe agora um filho querido, e o céu ganha uma estrela que emana luz e paz. Gugu, que você tenha uma boa viagem de volta para casa. Os nossos sentimentos a todos os familiares, a todas as pessoas próximas. A gente também está sentindo muito. Talvez nem tanto quanto vocês, porque existia um outro tipo de afinidade, mas vocês podem ter certeza que a gente está sentindo muito. Então, a partir de agora, com vocês, o SBR News e Trago Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o SBR News. Uma edição que eu realmente não queria apresentar para vocês. Ontem a gente fez um programa todo especial a respeito da situação do Gugu. E independente da gente que tinha algumas informações, etc., é muito triste falar a respeito de alguém que você conhece, alguém que significa alguma coisa na sua história, enfim. Para quem é cria de televisão, quem teve a babá eletrônica como sua principal companhia nos fins de semana, junto com seus familiares, etc., é muito ruim ter o dever de entrar no ar para dizer que morreu o Gugu. Morreu Antônio Augusto Moraes Liberato aos 60 anos. Infelizmente o programa de hoje é um programa triste e ao mesmo tempo é um programa que a gente vai celebrar a vida de quem fez a alegria de muitas pessoas ao longo de 40 anos de carreira. Eu hoje tenho comigo, daqui a pouco, direto do Rio de Janeiro, o Léo Martinez, nessa edição conjunta do SBR News com o Trago Verdades. E a gente vai falar a respeito de uma série de coisas, algumas coisas relacionadas à situação da morte, à própria cobertura da imprensa, o respeito que a imprensa acabou adquirindo ao longo dessa cobertura, o desrespeito de algumas pessoas que a gente não deve nem chamar de jornalistas. Infelizmente, eu começo o SBR News de hoje com essa notícia. Morreu o Gugu. Agora são 8 horas e 44 minutos. Eu sou Paulo Sérgio, a gente está começando uma edição especial do SBR News junto com o Trago Verdades, que é o programa de celebridades, de famosos, de notícias do mundo dos famosos, aqui da US Brasil TV, que é o seu canal brasileiro nos Estados Unidos, que fala para você que é brasileiro em qualquer lugar do mundo. Você pode acompanhar a nossa live ao vivo através do Facebook, onde você pode mandar suas mensagens. Daqui a pouco a gente vai ler a repercussão no mundo dos famosos. Muita gente que ontem acabou já se despedindo do Gugu. A gente mostrou aqui algumas coisas. Você pode mandar através do Facebook, você pode mandar sua mensagem através do YouTube. A gente está com o sinal aberto e você participa comigo, mandando as suas informações, as suas notícias, a sua despedida. E você sabe que essa vai ser uma longa despedida. Daqui a pouco eu vou explicar para você por quê.
Afinal de contas, a gente tem um período longo aí para liberação do corpo do Gugu, todo o traslado, um momento muito difícil para a família e também para os amigos. Eu vou contar, inclusive, como estava a situação no hospital nessas últimas horas, o entre e sai de pessoas, algumas pessoas, inclusive, que eu tenho um asco disso, se gabando que já sabiam da informação com antecedência, o que é uma coisa ridícula, um papel deplorável de pessoas que se dizem da comunidade brasileira em Orlando. Mas, acima de tudo isso, o que vale é a gente estar aqui informando você que está em casa a respeito do que aconteceu com esse que é considerado um dos grandes comunicadores de toda uma geração. Por mais que o Gugu tenha, como eu disse, criado pessoas, tenha participado do crescimento de muita gente, assim como a Xuxa, por exemplo, ele, ao longo dessa última fase da carreira dele, ele também estava cativando uma nova geração que cantava com ele no Canta Comigo, que se emocionava no Power Couple e se divertia com as brincadeiras no Power Couple, mas que sentia falta do programa do Gugu aos domingos. Programa que a gente não vai poder mais ver, infelizmente. O Gugu tinha 60 anos, 40 anos de carreira e um currículo invejável. Quantas pessoas não queriam ser como ele? A gente falava assim, eu quero ser igual ao Gugu quando crescer. Eu falo, né? Eu gosto muito do Silvio, acho o Silvio alguém, e aliás, a gente tem algumas informações a respeito do Silvio Santos também. A gente não sabe ainda se ele já foi informado do que aconteceu, eu imagino que sim, né? Alguém que deu a chance para o seu office boy nessa imagem que você vê aí, para que ele pudesse ser o auxiliar de produção do Silvio. Quem imaginava que o Gugu ia chegar a ser o grande empresário que ele se transformou e o grande comunicador, né? Enfim, daqui a pouco a gente vai falar mais a respeito da história do Gugu. Eu queria que você rodasse para mim, Júnior, as imagens, a vinheta do Trago Verdades, porque eu quero voltar com o Léo Martinez comigo. Vamos lá. Léo Martinez, é difícil falar boa noite, né? A gente ontem estava falando aqui das possibilidades, de um milagre, né? E, na realidade, por mais que a gente já tivesse sabendo de algumas informações que a gente queria acreditar, não é oficial, é mentira. Muitas pessoas se aproveitando da história para propagar o que a gente pode chamar de fake news, sim. Exatamente. Boa noite para todo mundo que está assistindo ao SBR News. Por mais que a gente já tivesse algumas informações, né, a gente já tivesse recebido algumas informações, existia aquela chama da esperança para todo mundo, não só para a gente, fã, jornalista, para todos os admiradores, mas também para a família. Existia essa esperança de que o Gugu se recuperasse, de que houvesse uma saída para essa história toda. A nota de falecimento chegou para a gente um pouquinho depois das 9 horas da noite, horário de Brasília, e pegou todo mundo de surpresa, porque apesar do estado dele ser muito grave, como eu disse, a gente ainda tinha esperança de que algum milagre pudesse acontecer nesse prazo aí de 48 horas. Eu acho que... Sabe o que é mais engraçado, Léo, para ser bem sincero, assim, de toda essa história? É aquilo que eu tinha dito ontem e falei hoje para Sônia Abrão, falei hoje para Olga na Rede TV. A gente não quer acreditar e acha que essas pessoas que a gente vê todo dia, elas são imortais na realidade, né? Elas são Exatamente. Pessoas que a gente não... Eu não sei, assim, eu não considero meus grandes ídolos, mas sabe quando a gente parece que perdeu um parente? É uma coisa engraçada isso, né?
enfim, aí eu queria aproveitar aqui para ler. Eu tenho duas notas aqui para ler. Eu tenho a nota. Você tem a nota, na realidade, aí da assessoria, né? Tenho, de falecimento. Você tem a nota de. Então, vou fazer o seguinte: eu tenho a nota já da Record. A Record tem uma nota que ela acabou de divulgar também. Se você quiser fazer a leitura da nota de falecimento, por gentileza. E aí eu vou fazer a nota de leitura eu vou fazer a leitura da nota da Record. Vamos lá. Ok. Fica à vontade, Léo. A nota de falecimento, ela diz o seguinte: este é um momento que jamais imaginamos viver. Com profunda tristeza, familiares comunicam o falecimento do pai, irmão, filho, amigo, empresário, jornalista e apresentador Augusto Moraes Liberato, Gugu Liberato, aos 60 anos, em Orlando, Flórida, Estados Unidos. Nosso Gugu sempre viveu de maneira simples e alegre, cercado por seus familiares e extremamente dedicado aos filhos. E assim foi até o final da vida, ocorrida após um acidente caseiro. Ele sofreu uma queda acidental de uma altura de cerca de 4 metros, quando fazia um reparo no ar-condicionado instalado no sótão. Foi prontamente socorrido pela equipe de resgate e admitido no Orlando Medical Center, onde permaneceu na unidade de terapia intensiva, acompanhado pela equipe médica local. Na admissão, deu entrada em escala de Glasgow de 3 e os exames iniciais constataram sangramento intracraniano. Em virtude da gravidade neurológica, não foi indicado qualquer procedimento cirúrgico. Durante o período de observação, foi constatada a ausência de atividade cerebral. A morte encefálica foi confirmada pelo Dr. Guilherme Levski, neurocirurgião brasileiro, chamado pela família, que após ver as imagens dos exames em detalhes, confirmou a irreversibilidade do quadro clínico, isso tudo diante da mãe Maria do Céu, dos irmãos Armando Augusto e Aparecida Liberato, e também da mãe de seus filhos, Rose e Miriam. A nota de falecimento continua dizendo o seguinte: ainda não temos detalhes sobre o traslado para o Brasil. Informações sobre o velório e sepultamento serão passadas assim que tudo estiver definido. Ele deixa 3 filhos, João Augusto, de 18 anos, e as gêmeas Maria e Sofia, de 15 anos. Atendendo a uma vontade dele, a família autorizou a doação de todos os órgãos. Gugu sempre refletiu sobre os verdadeiros valores da vida e o quão frágil ela se revela. Sua partida nos deixa sem chão, mas reforça nossa certeza de que ele viveu plenamente. Fica a saudade, ficam as lembranças, que são muitas, e a certeza que Deus recebe agora um filho querido, e o céu ganha uma estrela que emana luz e paz. Quem assina a nota são os amigos, os familiares e funcionários. E tem uma explicação aqui que a escala de Glasgow de 3 é usada para medir a consciência e a evolução das lesões cerebrais em um paciente. E daqui a pouco eu vou ler a nota de falecimento emitida pela TV Record, agora há poucos instantes. Lembrando que a TV Record entrou com plantão, a TV Bandeirantes entrou com plantão, até agora há pouco eu não tinha visto ainda a Rede TV entrando com plantão. A Globo estava no final do Jornal Nacional e o Bonner não teve condições de dar até amanhã. Né? A Rede TV fez plantão agora há pouco, segundo informação da nossa produção aqui. Léo, deixa eu até perguntar para você. A gente soube hoje, inclusive eu soube através do programa da Sônia, né, como o Silvio ficou sabendo através da Iris, né, sobre a queda do Gugu, mas que não sabia do estado de saúde dele até a noite, né? Ele teria ficado sabendo essa noite. Exatamente. A gente fica com a curiosidade de saber como vão dar essa notícia, porque ele é um senhor de 88 anos, né? Essa questão da idade pesa muito, e não só a idade, mas também a idade que os dois tinham, né? Fora das câmeras, fora dos holofotes, havia ali uma cumplicidade, uma parceria muito grande, que ia muito além do trabalho, ia muito além dos programas, muito além das brigas de audiência. Então, assim, nesse momento,
Eu acredito que a família Bravanel esteja reunida para poder acalentar o Silvio, né? Porque é uma notícia que mais cedo ou mais tarde, óbvio que ele vai ficar sabendo, mas acho que é um momento também muito delicado para essa família que é tão importante, que, aliás, tem uma representatividade muito grande na história e na trajetória do Gugu, Paulo. Eu queria aproveitar, Léo, eu estou até me batendo aqui porque é muita coisa chegando. Eu queria agradecer a audiência das pessoas. Eu acho que é um assunto que chama muita atenção mesmo, todo mundo querendo saber. Eu disse isso quando eu entrei hoje para conversar com a Olga no telefone, no ao vivo hoje no programa da Olga, depois na Sônia Abrão, para dizer o quanto as pessoas tinham necessidade de saber o que estava acontecendo com o Gugu na realidade, né? E muita gente me ligando, muita gente perguntando, e aí o que é verdade, o que não é? Claro que para algumas pessoas a gente chegava a dizer, olha, a esperança é de que isso se reverta. A gente sabe de histórias de pessoas que passaram 4 anos em coma com nenhuma possibilidade que um milagre aconteceu. Assim, não estou dizendo que, meu Deus, isso poderia... Claro que poderia acontecer, mas eu acho que é uma decisão muito particular da família. Né? Esse período de 48 horas sem nenhuma informação, esse vazio absoluto que ficou, ele gerou uma agonia muito grande em todo mundo, não só, né, nos fãs do Gugu, mas também nos jornalistas, porque nenhuma informação era dada a respeito de nada, não se encontrava nenhum parente, não se encontrava nenhuma fonte, nada. Então, assim, foi um momento também muito angustiante para todos nós. Né? Exatamente. Léo, eu vou pedir licença um pouquinho, eu vou para esse lado de cá, Júnior, vamos lá comigo? Quero ver se a gente consegue. Você pode abrir a tela para a gente? Eu vou colocar aqui no ar algumas pessoas que estão, na realidade, começaram a falar a respeito, né? O primeiro que eu não podia deixar de falar, que me ligou desesperadamente, que foi o Lucas Salles. Ele diz o seguinte... Lucas Salles, eu te amo, te idolatro e sou muito grato a você por tudo que você fez pela TV brasileira. Obrigado, obrigado e obrigado. Vá com Deus. Seu legado será lembrado por todos aqui. Você foi tão especial para mim desde criança. Obrigado, obrigado e obrigado. Te amo, te amo e te amo. Desculpa por não conseguir escrever. Ainda estou chorando sem querer. E aí continua, a gente só tem até aí. Na outra eu tenho o Luan Santana, que aliás o Gugu também foi conhecido por lançar pessoas, por dar apoio a novas pessoas, né? E o Luan escreve o seguinte: estou em choque e ainda estava me apegando às orações e aos mistérios que só Deus sabe os caminhos para o seu pronto restabelecimento. Gugu Liberato. Neste momento de dor para a família e amigos mais próximos, mando minhas orações e melhores pensamentos para todos. Obrigado por ter me recebido tão bem em seu programa. Descanse em paz. Só esse daqui, que foi o Luan, já tem mais de 1 milhão de visualizações, os fãs acompanhando. Essa Simone, a Simone do Fat Family, que esse ano também perdeu a Daisy, que eu também tive o prazer de conhecer quando ela era backing vocal do Maurício Matar, olha só, né? As pessoas começam e fazem umas coisas assim. E ela publicou justamente, né? E o que ela diz? Deus sabe de todas as coisas e para tudo ele tem um propósito. Força, Gugu, love you, em oração, Gugu Liberato. O Vesgo postou ontem, né, a respeito. O Bruno do KLB, que estava aqui em Orlando, eu não sei se ele já foi embora, inclusive. Meu amigo, que tristeza, como nossa vida é frágil, que Deus esteja com todos os familiares, mas eu creio em milagres. Ainda se esperava, né? E eles que perderam o pai também nesse ano. A gente podia cancelar 2019, né? A gente podia acabar com esse ano que... O Ratinho prestou uma homenagem em vídeo para o Gugu. Um dia triste, sem palavras.
Gugu Liberato. Eu vou trazer daqui a pouco outras mensagens, outras manifestações, e a gente vai acompanhando agora ao vivo, 9 horas em ponto, para você que está acompanhando a gente. Muito obrigado pela sua audiência. Vai mandando a sua mensagem também, você manda a sua mensagem aqui para a gente poder ler no ar as mensagens. Eu sei que é muita gente, mas eu faço questão de também deixar esse que pra gente aqui da televisão, pra gente que é daqui da US Brasil TV, eu acho que a gente tem momentos, né, de história. E essa edição vai ficar pro resto da vida como uma edição histórica. Como uma edição do dia em que a gente teve que entrar no ar para anunciar a morte do Gugu Liberato. Cleverson Muniz disse o seguinte, que Deus conforte a família dele. Muito obrigado, Cleverson, pela sua mensagem que mandaram aqui para o Gugu. Né? O Léo continua na linha comigo aí? Léo, as manifestações são muitas, né? É muita gente mesmo mandando mensagem nessa hora. Eu até quero ler mais alguma aqui, ó. Naite Guedes, todas as emissoras já comunicaram a morte de Gugu, algumas estão exibindo matérias especiais agora. Tiago Ramalho, estava torcendo pela recuperação do Gugu, que Deus conforte o coração dos familiares. Fábio de Mello, boas pessoas merecem todo o nosso reconhecimento, vai em paz, Gugu. Ricardo Cássia, que triste essa notícia do Gugu, que Deus conforte toda a sua família. A Luciane Ribeiro, uma pena. Augusto Liberato vai fazer falta. A Luciana Cordeiro disse isso. A Olívia Maria Souza Passos, ok, estamos na área, que início de programa mais triste mesmo. Mas é sempre bom lembrar que pessoas boas passam por aqui para iluminar o mundo e é a vida que segue. A Carla Rito, muita tristeza no dia de hoje. Sim, Paulo, essa comoção acontece, eu acho que porque quando é uma morte que já é esperada, é uma situação diferente, né? Alguma coisa de problema de saúde, mas quando é por acidente, a gente lembra dos Mamonas Assassinas, como foi também, né? Que aliás, o Gugu, a gente sempre fala, todo ano o Gugu fazia questão de prestar homenagem para os Mamonas Assassinas. No programa que ele estivesse, ele sempre foi de lembrar e não esquecer das pessoas que fizeram parte da vida dele. Né? Ele teve isso durante muito tempo. A morte por acidente, ela causa esse impacto mais profundo nas pessoas e essa onda de reflexão a respeito da vida. Então, eu também estou recebendo aqui muitas mensagens nas redes sociais, muita gente também perguntando sobre o Trago Verdades, que era para ir ao ar hoje, né? Mas, infelizmente, a gente teve que suspender a edição para falar aqui, especialmente no SBR News, sobre essa trágica notícia que foi a morte. É que é assim, seria muito leviano da nossa parte, eu não gosto desse tipo de coisa, vou ser muito sincero, Léo, de deixar um programa pronto, porque a gente já sabe que vai morrer. Eu acho isso horroroso. Você deixar o perfil pronto, de uma forma ou de outra você vai contar a história da pessoa. Mas você, sabe, deixar um programa já pré-gravado, se morrer a gente coloca, se não morrer a gente... Eu sei que faz parte da indústria, eu faço parte dessa indústria, você faz parte dessa indústria, mas tem coisas que eu não consigo. Eu também pensando nisso, a gente resolveu aqui suspender o Trago Verdades de hoje. Na semana que vem a gente volta com o Trago Verdades normal, né? Mas hoje em especial a gente precisa fazer essa homenagem, que eu acho que vai muito além de um obituário, eu acho que vai muito além de uma questão fúnebre, porque a gente também, por outro lado, a gente está celebrando a memória de um profissional exemplar, um profissional que fez escola, um profissional que muitos copiam hoje em dia, um cara que marcou uma geração, como a gente disse aqui ontem. E só fazendo uma correção, Paulo, a gente disse aqui ontem a respeito do tempo de carreira do Gugu, né, que seriam 40 anos, mas na verdade são 45, ainda tem 5 anos a mais aí nessa história toda. E nesse ano de 2019, o Gugu completou 10 anos de Record TV, que foi uma grande virada na vida dele, né? Foi um momento assim muito decisivo, essa volta do Gugu para a televisão, essa saída dele do SBT, essa entrada na Record, e que assim, está todo mundo muito sensibilizado, porque a gente pode dizer que apesar dos longos 10 anos, o Gugu ele sempre tinha aquele ar jovial, aquele ar de renovação. Todos os projetos que ele fazia, nunca um era igual ao outro, né? Eu tenho um VTzinho para rodar,
que eu acho que é até um trechinho só que foi que eu consegui colocar, porque vou dizer para vocês, hoje para mim também não é um dia muito fácil, eu nem vou falar sobre isso, porque senão eu não consigo fazer o programa. Mas daqui a pouco, enfim. E aí eu estava editando lá, e gente, não é, eu acho que assim, você junta todas as emoções ao mesmo tempo. Para mim hoje também não está sendo um dia muito fácil, enfim, faltando pouquíssimos instantes para eu entrar no ar. Hoje de manhã, a minha mãe me liga para avisar que o meu cachorro no Brasil morreu. E, ok, Paulo, é o seu cachorro, mas era o meu cachorro, era o meu filho. A sua então, família. Hoje, faz parte da minha família. E aí é muito ruim, porque a gente acaba perdendo como se fosse duas pessoas da família ao mesmo tempo, né? A gente já estava acompanhando a história do Gugu, né? E eu não quero transformar também a perda do meu cachorro num espetáculo, nada disso. Mas é ruim. Vocês não têm noção do tamanho da dor e como é difícil a gente... eu tinha segurado isso até... Eu não consegui escrever nada no Facebook, eu não consegui fazer nada. Por isso que, sentindo essa situação, você consegue imaginar o tanto de coisas que saíram ontem, que a gente descobre que não é verdade. As pessoas não têm condições de expressar quando está passando por uma situação dessa. Eu não tive condições de ir para o Facebook e falar assim, olha, meu cachorro morreu, deixa eu escrever alguma coisa a respeito do meu cachorro. E é um cachorro, mas é o meu filho. Então você imagina o quanto de coisa que não surgiu por aí, como eu li aquela mensagem ontem, que se referia a Rosemiriam, que até agora eu não acredito, né? Que ela teria tido tempo para isso. Eu acho que era muito mais fácil ela pedir isso para as pessoas do que ela ir para um grupo para escrever alguma coisa assim. Como outras pessoas que conseguiram entrar no hospital e saíram de lá falando, ai, eu entrei no hospital e eu sei. Sabe? A irresponsabilidade da imprensa em lidar com uma história como essas, como uma história desse tamanho. Se essas pessoas trabalhassem aqui nos Estados Unidos, elas seriam repreendidas e, de repente, até demitidas das suas funções nas empresas de comunicação aqui. Aqui, quando acontece a morte de alguém, você pode ter o furo do TMZ, por exemplo. Mas você vai ter o furo do TMZ e todo mundo soltando junto com o TMZ e acreditando o TMZ. O TMZ vai falar assim, olha aqui, ó, a gente tem a informação assim, 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 e já tem a confirmação da família, vamos soltar. O TMZ solta, depois todo mundo acaba soltando ao mesmo tempo. Existe uma coerência da imprensa trabalhando aqui. O que a gente sente que, pelo jeito, no Brasil tem muita gente que precisa voltar para a faculdade para aprender o que é jornalismo, né? E desculpa, eu não estou falando que eu sou o cara também, não. Eu já errei muito na minha vida. Mas enfim, é muito triste. E aí, Léo? Você conversou com alguém? Você conversou com alguém hoje, agora, a respeito do que aconteceu ou não? Não, eu não consegui falar com ninguém. Eu tentei entrar em contato com algumas pessoas que foram ligadas ao Gugu, né, durante esse tempo de trabalho dele, mas ninguém atendeu, ninguém respondeu nenhuma mensagem. Como eu disse, todo mundo foi pego de surpresa, porque ninguém esperava que fosse acontecer isso numa noite de sexta-feira, assim. Enfim, a gente nunca está pronto para a morte, né? A morte é um momento da vida que a gente pode dizer que ninguém nunca está pronto. Então, assim, as pessoas que eu tentei manter contato, tentei até mesmo mandar alguma palavra de conforto, absolutamente ninguém me respondeu até agora. Eu estou até aqui acompanhando também pelas redes sociais, mas só mesmo o público, os fãs, os admiradores que estão deixando aí as suas mensagens. Que, aliás, a gente não sabe também o que vai acontecer, como que essas pessoas vão poder acompanhar. A gente sabe... Você acompanhou, né, o enterro e as homenagens à Hebe, né? E eu faço essa comparação sempre, porque são todos da mesma emissora, por mais que quando a Hebe tivesse partido, ela estava preparando o seu retorno para o SBT, né? Era bem isso. Só que a Hebe também, é aquilo que o Léo falou, eu participei de uma das comemorações das missas de ação de graça pela cura dela e logo depois, alguns meses depois, ela acabou falecendo justamente do câncer. Mas a gente fica sempre com aquela situação, a Hebe estava com câncer, algo que poderia realmente acontecer, mas no caso dele, no caso do Ayrton Senna, por exemplo, aí daqui a pouco vão falar assim, olha o Paulo comparando. Gente, tá? Não é hora dessas coisas, pelo amor de Deus. Eu só estou dizendo que... A gente está falando de acidente com pessoas que a gente exatamente. tem afinidade, né? Independente que sejam famosas ou não, a gente tem afinidade porque fazem parte da nossa vida, da nossa trajetória. Exatamente, Léo. E aí, da Hebe... A transparência da própria Rede TV,
do filho dela, mesmo no momento de dor, de poder passar adiante as coisas que estavam acontecendo, a situação, onde ia ser, onde ia acontecer, para quem fosse fazer mandar qualquer tipo de homenagem, mandar doações, não é? Então, assim, porque ela sempre foi muito desse lado, né? Enfim, eu fico feliz, já que a gente não tem tantas pessoas falando, eu acho que o Jornal da Globo agora vai poder repercutir, inclusive, com os profissionais da TV Globo também, a respeito disso. Eu estou muito, inclusive, ansioso para ver o que o Jornal da Globo vai soltar. Mas a própria Globo mostrou a coerência e o tamanho e o engrandecimento da TV Globo em colocar no ar a Xuxa numa cena incrível com o Gugu, imensa, de Xuxa e os Duendes, né? E falar da Xuxa, que todo mundo fala assim, a Globo não vai falar da Xuxa, porque a Xuxa saiu e foi pra Record, uma fofoca, umas idiotices assim, e a Globo mostrando exatamente o que né? A gente precisa destacar esse papel do jornalismo da TV Globo, porque eles foram completamente imparciais em relação ao Gugu, que é de outra emissora. Aliás, a TV Globo cobriu melhor a história toda, né? Toda essa tragédia aí do Gugu, melhor do que a própria Record TV. A Record TV encerrou agora, há poucos minutos, uma edição especial do Jornal da Record. Agora, aqui no Brasil, já está sendo exibido mais um episódio do reality A Fazenda, mas eles fizeram uma edição do jornal em homenagem ao Gugu, com VTs antigos, enfim, com toda a trajetória. Aquilo que você falou, né? Um programa que já estava previamente ali pronto. Mas o jornalismo da Globo, a gente vê a sensibilidade, como você falou no começo do jornal, do Bonner, né? O nó na garganta, a Renata exatamente tentando ali, né, contornar aquilo tudo. É uma situação que pega a gente de surpresa e deixa todo mundo assim. Eu tenho mais mensagens aqui. O Marcos Ponce. Triste demais, sinceramente, ainda não consigo acreditar que se foi nosso amigo que enchia meus domingos. Regina Maria Silva Teles. Boa noite, Paulo. É triste e bonito ver um profissional respeitoso e cuidadoso dar uma notícia tão triste e devastadora. É chocante. Josiane Queiroz, meus sentimentos aos familiares, mas Deus está no controle de todas as coisas. A Rita Martinez, essas fatalidades, principalmente relacionadas à queda, realmente mexem muito comigo. Boa viagem de volta para casa, que Deus o receba na sua infinita misericórdia. Jefferson Pedro, foi através dos programas do Gugu que eu ouvi as mensagens iluminadas de Chico Xavier pela primeira vez. Renato Infinity, boa noite, Paulo Sérgio. Estamos todos aqui no Brasil tristes com a notícia sobre a morte do Gugu. A Glória Gabriel, boa noite, Paulo Sérgio. Triste mesmo a morte do Gugu, tão querido por todos nós. Eu vou para cá, você vem comigo, Júnior. Aqui a gente tem uma homenagem do César Filho, que ele reproduz aquela nota que o Léo leu aqui no começo do programa. Eu tenho aqui a Andréa Nóbrega, que é a ex-mulher do Carlos Alberto de Nóbrega, com o Gugu. Ela que participou da Fazenda agora, ela disse o seguinte: inacreditável, meu coração está em lágrimas, estou em pedaços, o Brasil perde um grande comunicador, um ser humano incrível. E eu perco um grande amigo que vou levar para sempre comigo. Vai com Deus, Gugu Liberato. Você não tem ideia do quanto fará falta para nós. Esse sorriso contagiante é o que vamos guardar em nossa memória e em nossos corações para sempre. Que Deus possa confortar todos os familiares. Hashtag Gugu Liberato e luto. Danilo Gentili, que entrevistou o Gugu no programa dele algumas vezes. Eu tive a honra e a alegria de dançar por uma boa causa. O pintinho amarelinho com o lendário Gugu Liberato. Nessa noite, nos bastidores, ele foi extremamente gentil e legal comigo. Obrigado pelos momentos de alegria e por ter criado a banheira que tantas vezes me inspirou. Descanse em paz até na hora como essa. Mas eu acho que é assim que tem que ser. A gente tem que entender que a gente está celebrando a vida do Gugu. Por mais que a gente esteja falando sobre a morte do Gugu, a gente está celebrando a vida. E é assim que os americanos fazem aqui nos Estados Unidos. Não sei se vocês sabem, mas normalmente o velório, o memorial que eles chamam, é um momento de celebração. As pessoas recebem com festa as pessoas em casa, né? Que vão lá e dão os seus depoimentos, falam a respeito daquela pessoa que se foi, né? E dizem o que elas sentiam, o que elas significavam, e depois elas, como lá no Nordeste, né, no Brasil, as pessoas falam, né? Vamos beber o morto.
né? E eles vão celebrar a vida, né, dessas pessoas. A Ludmilla, cantora Ludmilla: a vida é um sopro e nós só estamos de passagem. Do nada somos pegos de surpresa, por isso não deixem de dizer um eu te amo para quem vocês amam. Amanhã pode ser tarde. Gugu fez seu papel e muito bem feito. Vai deixar muitas saudades e lembranças incríveis por aqui. Que Deus o tenha em seus braços e meus sentimentos, a família. Aqui a gente tem o Marcelo Serrado, o ator Marcelo Serrado: toda a minha oração de amor aos amigos, admiradores e familiares. A vida é um fio mesmo. O Gugu sempre foi um querido no começo da minha carreira, sempre me tratou com muito carinho, uma perda para todos os brasileiros. O David Brasil, uma das figuras mais sensacionais, que quem quiser falar mal, fale, fica à vontade, mas eu tenho só coisas boas para falar a respeito do David Brasil. Tem muita gente que não gosta do David, mas ele é uma figuraça, uma pessoa incrível. E aqui, ó: meu Pai Celestial, descanse em paz, amigo querido. Adoro sua alegria, todas as manhãs me divirto com seus stories. Última conversa nossa há uns 20 dias atrás. Gratidão por tantas oportunidades que você me deu, realmente. E aqui o Wagner Luther ainda manda, né? O Wagner Luther é um cantor que eu conheço, e ele diz aqui que perda no post do David Brasil. Aqui o Tiro Lipa: ele me deu a primeira oportunidade da minha vida, que é essa foto que você vê aqui, ó. Essa foto do Tiro Lipa no programa no Domingo Legal. Meu primeiro programa a nível nacional, quando eu tinha 10 anos de idade, há 25 anos atrás, no Domingo Legal. Estávamos todos os domingos juntos. Muito obrigado, Gugu, por ter me descoberto para o Brasil e para o mundo. Nunca tive a oportunidade de te agradecer pessoalmente depois de grande, pois nunca mais nos vimos. Vivia no seu programa, os brinquedos que você me dava, coisas que eu não tinha. Né? E ele segue: você me dava coisas que eu não tinha condições de comprar. Você me levava para o seu parque, para todo canto, e dizia que eu ia ser um dos maiores sucessos desse país. Meu coração está em pedaços, mas quero que saiba que minha gratidão será eterna por tudo que fez por mim. Um dia nos encontraremos, meu irmão. Vá em paz, homem de Deus, e de um coração que poucos homens têm nesse mundo. Gugu para sempre, a hashtag do Tiro Lipa. Um outro é o Edu Ribeiro, que é o apresentador do Domingo Espetacular, né? Ele disse o seguinte: que vida intensa ele teve e quantas lições ele deixa. Se entregar de corpo e alma, ser amigo dos amigos, saber ouvir. Escutei dele ano passado algo que carrego forte em mim: quanto mais simples, melhor. Gugu era assim e vai ser difícil viver a TV brasileira sem ele. Daqui a pouco eu vou trazer outras e você pode fazer a sua manifestação. A gente faz questão de trazer aqui as suas mensagens e você vai falando com a gente nessa cobertura, nesse programa especial, nessa edição de sexta-feira, que eu não queria estar aqui anunciando para vocês a morte do Gugu Liberato. Deixa eu voltar para cá, porque eu quero ler a nota da TV Record. É uma nota até um pouco mais extensa, porque eles divulgaram, na realidade, também liberaram as imagens da TV Record para serem exibidas por quem quer que seja, mandaram fotos, etc., para poder ilustrar a vida do seu artista, né? Um artista que vai deixar muita saudade. Aí é o seguinte: é com muito pesar que a Record TV lamenta o falecimento do apresentador Gugu Liberato nesta sexta-feira, dia 22 de novembro de 2019. A Record TV teve a honra de contar com o talento de Gugu Liberato na sua programação ao longo de 10 anos. Na tela da emissora, ele levou ao público diversão, humor, grandes entrevistas e muita emoção. Profissional versátil, transitou em diversos gêneros, com uma desenvoltura ímpar, realmente única na televisão brasileira. Com uma carreira consolidada em 2009, ele aceitou o desafio de comandar uma atração aos domingos na Record TV. O programa do Gugu estreou no mesmo ano, em agosto, e ficou no ar até 2013, com quadros que agradavam toda a família, como De Volta para o Meu Aconchego, em que ele proporcionava o retorno de telespectadores para a terra natal, e o Sonhar Mais um Sonho, no qual reformava casas, transformando completamente a vida e o lar dos moradores. Em outro quadro marcante, A Escolinha do Gugu, o apresentador mostrou mais uma vez que tinha talento também como ator, atuando ao lado de grandes humoristas da TV brasileira. Após deixar o programa do Gugu, ficou afastado da emissora até acertar o seu retorno à Record TV em julho de 2014.
No ano seguinte, em agosto de 2015, estreou novamente nas telas da emissora, desta vez com a missão de apresentar um programa intitulado apenas Gugu, durante a semana, por temporada. Essa fase foi marcada por mesclar entretenimento e grandes entrevistas, algumas bastante polêmicas, como com Suzane von Richthofen, o ex-goleiro Bruno, Roberta Close, Pedro Cardoso, Ricky Martin e Antônio Bandeiras. Esse formato ficou no ar até 2017. No ano seguinte, Gugu mais uma vez se reinventou na televisão. Pela primeira vez em sua carreira, assumiu a apresentação de reality show ao comandar a terceira temporada do Power Couple, uma disputa entre casais envolvendo um grande prêmio. A Record TV lhe declarou sobre essa etapa: sem dúvida alguma, trata-se de um desafio bem grande na minha trajetória profissional, mas acredito que isso será bem bacana para mim e para o público, que me verá em uma função diferente, ele disse. Em 2019, também esteve à frente da quarta temporada do reality show, que foi exibida agora. Foi a primeira vez que eu vi, inclusive, exibida de abril a julho. Homem de TV que era, não ficou fora das telas por muito tempo. Em 23 de setembro deste ano, estava novamente no ar com o reality musical Canta Comigo, um formato que havia surpreendido positivamente desde a primeira edição, também apresentada por ele em 2018. Ali ele comandava um verdadeiro show no qual em que os aspirantes a cantores têm que empolgar sem jurados. À frente do Canta Comigo, ele encerrou sua história na TV brasileira com o mesmo entusiasmo que marcou o início de sua carreira. Pouco antes da estreia da segunda temporada do Canta Comigo, ele declarou, abre aspas, o ano passado foi uma alegria ter lançado esse programa que é sucesso no mundo inteiro e nós voltamos com esse sucesso neste mês de setembro e claro que o coração sempre bate mais forte porque é um programa que, na minha opinião, é um dos mais bonitos e interessantes da TV brasileira, fecha aspas. Expressamos nossas condolências aos familiares, amigos e administradores do trabalho deste profissional que ajudou a escrever a história da televisão brasileira. É o que assina a nota de falecimento da TV Record. Fica ainda mais certo, né? Porque aqui a Record TV contou apenas um pedacinho da história final desse grande apresentador, né? Mas eu acho que todo mundo se lembra do Gugu no Viva a Noite, o Gugu da banheira, o Gugu do Domingo Legal, o Gugu do Meu Pintinho Amarelinho, que aliás eu queria que, se a gente pudesse rodar agora, eu queria mostrar porque eu acho que é uma coisa que a gente, inclusive, nunca mais vai esquecer, né? Não adianta que o Gugu... Olha lá. Sabe o que é engraçado? É que a gente não vai mais ver isso. A Record não esclareceu ainda a respeito de se vai ou não. Aliás, queria até aproveitar para perguntar pro Léo, né? Se a Record ainda não informou absolutamente nada, né, Léo, sobre a situação do Canta Comigo, né? Então, Paulo, eu recebi agora há pouco a informação de que a Record TV vai manter os dois próximos episódios do Canta Comigo. O primeiro episódio vai ser exibido no dia 27, agora de novembro, e a grande final do Canta Comigo no dia 4 de dezembro. Então, a princípio, está confirmado sim, está confirmada a exibição do reality, e eu recebi também a informação de que a produção, né, os profissionais envolvidos ali no Canta Comigo, da Endemol Shine Brasil, eles também estão muito tristes. O Gugu costumava dizer nos bastidores que o Canta Comigo era o xodó dele. Ele tinha um carinho muito grande por esse programa. Eu acho que por causa aí da pluralidade, né, da quantidade de talentos múltiplos, isso tudo sempre fascinou muito o Gugu. Então, esse programa ele tem um peso muito grande na história do Gugu e entra para a história... É aquilo que a Record disse, né, que ele falou a respeito do Canta Comigo, né? É uma aspas que é mais do que verdadeira. Ele falou sobre isso, inclusive, no programa da Sônia Abrão, na entrevista para Cíntia Lima, né? Mas ali pelo que eu me recordo da entrevista que eu vi ontem,
ele que estava a situação era, você volta pro domingo, Gugu, porque o domingo sem o Gugu já não era mais o mesmo, né? Tinha isso. A gente tem Eliana, tem Celso, tem Silvio, mas sem o Gugu não é a mesma coisa. Nos bastidores do Canta Comigo, quando terminavam as gravações, ele costumava dizer, olha, vocês cuidem direito do meu programa, é o nosso xodó, é o meu xodó, é o nosso programa. Então é como se fosse um filho dele, né? Esse projeto, esse último projeto, eu acho que encheu o Gugu de glória, encheu o Gugu de satisfação. Então, nessa viagem dele agora de volta para casa, a gente pode ter absoluta certeza que o Gugu está partindo dessa com a sensação de missão cumprida, porque ele foi um cara, como todo mundo está falando aí, um cara completo, né? Pois é, agora são 9 horas e 26 minutos, o Léo Martinez do Trago Verdade está aqui comigo fazendo essa edição do SBR News. A gente está ao vivo, ele fala de lá do estúdio dele no Rio de Janeiro e a gente aqui dos estúdios aqui nos Estados Unidos da US Brasil TV. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. O SBR News é um jornal que traz notícias para você que é brasileiro em qualquer lugar do mundo, 1 hora de notícias todos os dias de segunda a sexta, hoje infelizmente com uma única notícia, que é justamente a morte do Augusto Liberato. Você pode, inclusive, assistir a nossa televisão através do nosso aplicativo, através da nossa página na internet, tem a nossa conta no YouTube, no Facebook, a gente está recebendo, inclusive, as mensagens por aqui. Eu quero ler aqui, o Denis, meus sentimentos à família e amigos, nós, aqui no Japão, estamos sentindo a sua falta, Gugu, descanse em paz. Gle Gomes, Gugu, um gênio da TV. Obrigada, Paulo, por nos informar, muita tristeza. Valdeir Regis, Feitosa, muito triste, que Deus o tenha, descanse em paz e conforte a família. Nazinha Quintão, muito triste, sem palavras, perdemos um grande homem brasileiro. Ela que está em Massachusetts. O Renato diz o seguinte, muita tristeza nesse momento, o Brasil chora com essa notícia da morte do Gugu, um apresentador de TV, pessoa genial, carismático demais, amavam as pessoas de um jeito igual. A Angélica Roldan Proença diz o seguinte, que possamos orar pela família do Gugu. Somente Deus pode trazer conforto nesse momento difícil. Paulo Sérgio, você também vai estar em minhas orações. Só quem ama os animais entende essa sua dor hoje, mas acredite, tudo vai ficar bem. Beijos. E a Priscila Elias diz o seguinte, uma tristeza tão grande, é inacreditável. E a Jaqueline Felipeto, que hoje até teria a doutora Pet, mas infelizmente a gente não vai apresentar o quadro da Jaqueline hoje, a gente vai apresentar na semana que vem. Ela diz aqui, está difícil de acreditar. Né? Eu acho que está difícil de acreditar para todo mundo, né? É algo que é péssimo, assim, por demais. Léo, deixa eu te perguntar uma coisa. É claro, né? A gente sabe que ele é doador de órgãos, né? Isso. E o processo e o procedimento da doação de órgãos, por mais que seja um pouco mais rápido aqui nos Estados Unidos, ele leva um tempo, né? Você acha que pode demorar o quê? Ainda uma semana, algo mais? Porque eu sei também que tem aquela situação, por mais que eles estejam dando a nota de falecimento, a gente sabe que muitas vezes, né, eles mantêm a pessoa ligada aos aparelhos para poder manter os órgãos funcionando até que encontrem o doador. É isso, né? Eu não estou errado. A gente ainda não tem essa informação, né? Todos nós, os jornalistas, estamos aguardando um novo boletim, aí sim com informações relacionadas ao traslado, também essa questão da doação de órgãos. Por experiência, Paulo, um primeiro momento, quando existe esse tipo de morte, é o processo que eles fazem para embalsamar o corpo, né? São técnicas mais avançadas, com gel e tudo mais, e é um processo que o corpo passa para poder se manter até tudo ser resolvido. Entendi. Então, de qualquer forma, isso é real, na realidade. O que eles estão mantendo é apenas o corpo. A gente já sabe que, né, quando foi detectada a morte encefálica dele, a gente sabe que esse plano para ele já não existia mais. Eu acredito nisso, né? Exatamente. E eu acho que a maioria das religiões acredita que a alma da gente vai para algum lugar. Alguns acreditam que ela volta. Outros acreditam que ela vai para outro lugar. E o Gugu foi para um lugar muito especial. Diferente de muita gente, diferente de muitos apresentadores, e o Léo vai aqui até confirmar comigo, a gente não precisa citar nomes nem nada, mas o Gugu nunca fez para aparecer. O Gugu ele fazia com prazer, né, Léo? Porque o Gugu ele trazia nas veias dele, né, a questão do jornalista, porque hoje em dia tem muito
apresentador que é só aquele showman ou aquela showwoman. Então, assim, o cara tá mais ali para aparecer e tudo mais, para conseguir patrocínio. O Gugu não. Apesar de ter sempre aí muitos patrocinadores, muitos anunciantes, o Gugu ele tinha essa veia jornalística tão interessante. Eu me lembro que ele fazia matérias, até na época junto, se eu não me engano, era o Saulo Gomes, né, Paulo? Me corrija se eu estiver errado. O grande jornalista. Ele fazia aquelas matérias, eu me lembro como se fosse hoje, quando eles fizeram o chupa-cabra, que eles foram para um caminhão, né, e foi aquela repercussão toda. Então, o Gugu, ele, apesar da brincadeira, né, que tinha por trás do programa de domingo, daquela coisa mais descontraída, o Gugu, ele sempre teve essa questão do jornalismo. Então, ele apurava, ele corria atrás, ele buscava mesmo informação, e ele fazia questão de presencialmente viver isso tudo. Eu acho que o grande diferencial do Gugu, que ele se destaca nessa geração de apresentadores, é justamente essa questão jornalística que ele tinha. A gente fica vendo, por mais que sejam imagens que estão aí no nosso looping para ilustrar, a gente fica vendo e a gente realmente não acredita, não é? É estranho. Eu, na realidade, nem sabia que o Canta Comigo estava só com mais 2 edições, né? São mais 2, porque já tá. Eu não sabia que estava tão avançado já, não, para mim. Tinha começado, mas ainda. Vai ser no dia 27 de novembro, que é a próxima quarta-feira, e depois a grande final, que é no dia 4 de dezembro. Então, a princípio, a Record TV vai manter esses 2 programas que já estão gravados, ela vai manter a agenda de exibição. Entendi. Olha só, eu tenho aqui mais mensagens. Eu tenho o Ivo Mendes Filho, parabéns pela cobertura, Paulo, sempre excelente. O Renan Júnior, muita gente não gostava dos programas dele, milhões amavam, mas é inegável que todos estão comovidos com esta tragédia. Meus sentimentos. Aline Kempel, muito triste, eu estou sem palavras, marcou muito a infância, não estou acreditando. E o Alfredo Luz está lá em Brasília, dizendo aqui, ligados aqui. Muito obrigado, viu, Alfredo? Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo o programa com a gente. Sejam sempre muito bem-vindos. Essas imagens que você está vendo aí foi logo quando ele chegou na Record. Fizeram uma matéria com ele, mostraram a casa. Naquela época o filho era muito pequeno. E agora existem, inclusive, né, informações assim bastante desencontradas também. Vão continuar tendo. Mas o Gugu morreu, agora não tem mais nada que falar. Lógico que tem. Tem muita gente dizendo que quem tomou a decisão foi o filho de desligar os aparelhos. Gente, calma, não tem isso, tá? É uma decisão conjunta da família. Isso não é assim que se decide de uma hora para outra. A Rose Miriam estava lá também, né? E os 3 filhos estavam lá também. Então vamos de leve nessa história, porque não é bem por aí, não. Enfim, é muito difícil a gente fazer dessa forma. Falar de uma pessoa que é bastante querida mesmo, enfim. Vamos lá, deixa eu ir aqui para os... tem mais mensagens aqui das pessoas, dos famosos. Esse aqui é o Felipe Campos, que hoje eu tive o prazer de dividir o programa da Sônia Abrão com ele, com o Thiago Rocha. Estava falando com o Thiago Rocha até agora há pouco, né? Esses dias foram os piores da minha carreira. Uma pena Gugu ter ido tão cedo e de forma tão estúpida. O Jornal Nacional acabou de confirmar a morte do apresentador Augusto Liberato. Apenas descanse. Tá aí a homenagem do Felipe Campos. A Bruna Lombardi, quem se lembra da Bruna? Uma grande atriz brasileira, premiadíssima também. Ele era muito querido e todo o público chora essa perda. Sua partida foi cedo demais. Entrevistei o Gugu na casa dele para o Gente de Expressão. Para quem não se lembra, Gente de Expressão foi um grande programa de entrevistas da Rede Manchete, que quem comandava era a Bruna Lombardi e tinha uma produção incrível. E ele contou tanta coisa da sua vida, que sua passagem seja serena, Gugu querido, e que todos possamos fazer uma oração para sua despedida. Vá em paz com todo o nosso amor. Amém. Deixa eu ver aqui, que eu acho que... Você pode colocar mais imagens para mim aí, ô Júnior, por favor? Que eu acho que eu tenho mais famosos aqui para falar, para a gente mostrar aqui. Tenho sim. Tem. Vamos lá. Eu tenho aqui a Angélica falando aqui... meu Deus, quantos momentos lindos juntos, querido Gugu, sempre tão carinhoso e amigo. Você faz parte da minha história e da história da TV brasileira. Dos programas de auditório, estou devastada. Muita força para sua família e gratidão por ter cruzado com você nas nossas vidas. Aí tem aqui embaixo a Ingrid Guimarães dizendo, poxa, né?
Enfim. Eu tenho o Fábio Porchat falando aqui, ó, minha infância está repleta de Gugu, minha vida profissional também. É triste todo o contexto de sua morte. Obrigado, Gugu, disse o Fábio Porchat, né? Aqui eu tenho que triste, olha só, e vou te dizer, para mim é muito legal a gente poder mostrar essa manifestação da Anaí. Para quem não conhece, é a Anaí do Grupo Rebeldes, né? Que aliás o Gugu é responsável e muito pelo sucesso do RBD no Brasil. Vocês sabem o tanto que ele é responsável por isso. Que triste notícia, estivemos juntos em tantos momentos, você fez parte da minha história, deixará muita saudade, que Deus conforte o coração de todos. Anaí com o Gugu Liberato, tá? Eu tenho essas mensagens aqui, né? O que deixa a gente bem feliz de ver, inclusive, o quanto que esse apresentador era muito querido. E você também pode mandar sua mensagem para a gente aqui, que eu vou ler aqui no ar. Eu tinha muita coisa para falar, na realidade, a respeito do Gugu, da carreira dele, e eu queria também dar algumas informações. Como vocês viram aí, o Léo, que está com a gente ainda ao vivo, daqui a pouco eu vou chamar ele de novo, falando a respeito da questão do traslado, de como vai ser. A gente não tem essas informações, mas ao longo da semana, a gente possivelmente vai poder trazer para vocês aqui todas as informações sobre como isso vai acontecer. O que eu tenho de informação agora é que existe uma movimentação grande da imprensa, vários, na realidade, vários veículos de imprensa já mandaram os seus repórteres para lá, para Orlando, para poder acompanhar, não é? Para poder acompanhar tudo o que vai acontecer nas próximas horas, nos próximos dias. A gente sabe que a TV Globo, claro, está lá com o Thiago Eltz, a gente tem a Patrícia Maldonado, a gente tem a Eleonora Pascoal, que foi a responsável por ler a nota, né, no ar hoje para a TV Bandeirantes, no plantão da TV Bandeirantes, né, e tantas outras pessoas que, na realidade, estão cobrindo esse momento que faz parte, que entra para a história da televisão brasileira, o dia em que morreu o Gugu Liberato. Tem mensagem aqui. O Alfredo Luz ainda diz o seguinte, um ser humano pleno, um ser que contribuiu para que outros artistas brilhassem. Conheço um outro ser humano assim. Generosidade total. Gle Gomes, informação e homenagem ao mesmo tempo. Parabéns ao SBR TV, excelente trabalho, Paulo Sérgio. Muito obrigado pelo reconhecimento de vocês, por vocês estarem aqui com a gente agora ao vivo, 9h38, para você que está no Brasil. Eu sei que tem muita gente assistindo a gente no Brasil. Tá com a gente até essa hora, são 11h38 da noite, né? Para você que está aí com a gente, para quem está na Califórnia, está começando agora, o comecinho da noite. Infelizmente a notícia é essa, morreu o Gugu, né? Eu acho que não tem o que a gente falar, tipo, morreu um grande apresentador de televisão, alguém que fez parte da sua vida, eu tenho certeza disso, né? O Léo tá comigo ainda aí? Tá? O Léo é do Trago Verdades. Deixa eu me posiciono aqui, pode deixar. Não, quer ir para lá? Então vamos para lá. É assim, gente, vou dizer para vocês. E eu tenho mais uma vez que falar o tamanho da minha equipe de fazer um programa como esse no escuro. Totalmente. A gente não preparou absolutamente nada. Até eu agradeço o Léo, porque o Léo sabia que ele ia entrar no ar. Né, Léo? É verdade. É que também não é tão difícil assim da gente falar a respeito, mas tem toda a questão técnica, tem toda a questão... Vocês estão pensando que isso aqui a gente está fazendo? Não, tem gente mandando para mim as mensagens aqui, o Joab está mandando, a produção está mandando diretamente para esse telão aqui, tem o Júnior que está cuidando para ver que está tudo correto, fazendo esses cortes, tem um operador de câmera, tem tudo para poder fazer andar. Falando nessa parte técnica, né, eu também recebi agora a informação de que pode ter sido, sim, o João, né, o filho dele, nessa questão aí do desligar dos aparelhos. Mas tudo porque o Gugu não era casado oficialmente com a Rose. Então, assim, essa questão Como toda, ele tem 18 anos, é bem provável, é mais isso? uma questão burocrática do que uma questão de decisão mesmo. Talvez ele tenha que ter assinado algum documento, alguma coisa, mas por uma questão burocrática e, claro, amparado pelo neurocirurgião que veio aqui do Brasil, que saiu daqui do Brasil e foi para aí para acompanhar de perto. Deixa eu até perguntar para você, Léo, no caso,
por conta da mãe dele estar aqui, só por ela ser muito velhinha, de repente ela também não teria um papel nessa história? Ou é porque, no caso, o responsável direto passa a ser o João? Eu acredito que o responsável passa a ser o João nesse caso, seja o filho, porque a mãe, pelo fato de ser idosa, já tem 90 anos, né, a Dona Maria do Céu, então, assim, acho que implica um pouco nessa questão da decisão. Mas eu acredito, Paulo, que como a família do Gugu é uma família muito unida, todos eles, os irmãos, né, os filhos, a própria Rose, todo mundo é muito unido, essa decisão foi em conjunto. Então, talvez essa questão dos aparelhos tenha sido mais um processo burocrático, do qual o João precisava ali assinar, já que ele é maior de idade. Léo, eu sei que a gente vai entrar num terreno meio complicado agora, nessa pergunta que eu vou te fazer. E a questão dos videntes, que tem muito isso na televisão no Brasil, né? Ninguém teve essa previsão, ninguém comentou, porque eu sei que agora é perigoso aparecer mais uns 20, né? Agora vai aparecer uns 20 que fizeram uma previsão. Mas teve alguém que realmente previu isso antes? Ou que teve uma pontinha, ó, vai acontecer um acidente? Porque eu lembro que na história do Boechat, né, parece que houve uma previsão, né, se eu não estou errado. Eu só não sei quem foi. Né? Avidente, e aliás, agora, até assim para dizer, lembrando agora, gente, o Boechat foi no dia 11 de fevereiro que o Boechat morreu, é inacreditável também. Né? Vai lá, Léo. A sensitiva Márcia Fernandes, que faz algumas participações nos programas da Rede TV, ela chegou a comentar sobre mais um falecimento, mais uma morte de um apresentador, isso lá no primeiro semestre. E, na época, ela foi questionada se seria no primeiro ou no segundo semestre, ela falou que não estava conseguindo saber ao certo. E também teve um outro vidente, ele se intitula como profeta, que é o Walter Arauto. E ele fez uma previsão em 2017, dizendo que o Gugu ele ficaria numa prisão, né? E que depois ele seria liberto. As profecias dele, Paulo, ele faz em forma de versos, né, de poesia. Então, diz o seguinte, abre aspas, dia ingrato, tempos incertos. Depois de preso, liberato será liberto. Então, assim, cada um vai interpretar de acordo com a sua crença, de acordo com a sua ideologia, interpreta como quiser, né, Paulo? É um campo assim que eu sei, aqui, você sabe que aqui nos Estados Unidos a gente quase não tem, né? Morreu, inclusive, esse ano também, que eu dei a notícia aqui, que inclusive já se encontrou com o Gugu, né? O Liguejá. Lembra dele? O Walter Mercado. Né? Walter Mercado, morreu aqui em Porto Rico, né? E ele que deixou um museu imenso das coisas dele, eu falei disso aqui no programa, inclusive, né? E, gente, vamos cancelar, usando esse jargão da TV, da internet, né? Vamos cancelar, porque não tá fácil, não. Se você for colocar num balaio, dar uma chacoalhada, tem muita coisa boa. Mas não sobrepõe as coisas ruins de 2019. Tá difícil de segurar, né, Léo? A retrospectiva desse ano das emissoras vai ser assim muito difícil, né? Porque foi tanta gente voltando para casa, tanta gente indo embora para o outro plano, tantos acontecimentos, tantas catástrofes, tantas guerras, tantas coisas que eu acho que vai ser bem complicado a gente ter estômago para assistir a retrospectiva das emissoras. Tá. Eu sei que tem muita gente se manifestando agora, a produção já está mandando para mim mais uma leva de manifestações, de famosos. E eu acho muito bom nesse período agora, da gente ter isso, porque você vê, a gente está numa emissora de televisão nos Estados Unidos, tenho que dizer para vocês, nós não somos a TV Globo, nós não somos a CBS, nós não somos uma mega emissora. Mas a gente está aqui com o intuito de informar e usando os meios que a gente tem. E olha que legal a gente poder colocar no ar esses famosos que eu aqui nos Estados Unidos não ia ter condições alguma de ter acesso. Né? E a gente está dando para vocês informações conforme elas estão acontecendo e até indo um pouquinho mais além do horário, agora já são 9h44, né? E a gente está aqui por conta de vocês que estão com a gente, né? Então, é por isso que a gente faz. E eu vou dizer, da mesma forma que eu tenho esse prazer de fazer isso aqui, pode ter certeza, o Gugu tinha muito prazer no que ele fazia.
muito prazer em descobrir pessoas, muito prazer em descobrir formatos e se reinventar, muito prazer em fazer televisão. Vocês não entendem. Para quem não faz, né, Léo? É difícil explicar o que muita gente, a gente até fala assim, é uma cachaça, né? Antigamente, hoje não seria politicamente correto falar assim. Não, mas assim, é uma cachaça, não adianta. Ou você bebe e você gosta, ou você bebe e você nunca mais vai querer beber. Então é difícil. Quem entra é difícil. Nesse processo de descoberta, Paulo, tem um personagem da década de 90 que também está bastante abalado, né? Eu estou falando da Carla Pérez, que inclusive o Gugu... Que está em Orlando, inclusive, né? Dela. E que mora em Orlando. E o Gugu é padrinho de casamento dela com o Xande do Harmonia. A Carla está devastada, está muito triste, porque ela não perde só um amigo, ela perde um compadre, ela perde vamos dizer assim, uma fada madrinha, né? Porque o Gugu colocou ali a varinha mágica dele no El Chan, e o El Chan explodiu na época, né? Graças ao Gugu, graças ao Domingo Legal. Então a Carla está completamente assim arrasada, Paulo. Entendi. Bom, a hora que a produção me der um ok, eu já vou para mostrar já as novas mensagens já. Eu tenho que agradecer imensamente a audiência de vocês e, claro, lembrar vocês que a gente está no ar de segunda a sexta-feira. Infelizmente, amanhã é sábado, não tem programa, mas a gente tem todas as sextas-feiras o Léo Martinez, que você está vendo aqui do meu lado, que faz o Trago Verdades, todas as sextas-feiras às 19h30. A gente tem o Galpão da Ferrugem, que é um programa sobre carros antigos, que é muito bacana, que vai ao ar e excepcionalmente de novo essa quinta-feira não foi ao ar por conta da nossa cobertura sobre o estado de saúde e agora a morte do Gugu Liberato, mas semana que vem a gente volta com a nossa programação normal e você vai poder assistir, quem quiser ver tem tudo disponível na internet, tem disponível no Roku, no Fire Stick também para você que tem um aplicativo nosso, a gente dá prêmios. Hoje eu também deveria divulgar aqui o nome dos nossos premiados, mas saibam vocês que os ganhadores dessa semana vão ser contactados pela nossa produção e vão receber os seus prêmios que começam, como a gente fala, começa o pagamento dos prêmios nessa sexta-feira, então vocês vão poder receber e vão receber um e-mail da produção através do info@usbrasiltv.com. E falar em prêmios, inclusive, Léo, o Gugu dava muito prêmio, né? Muito. Nossa Não Senhora! Só no programa mesmo, né? Ele tinha sempre aquela brincadeira do palco, mas também, quem não se lembra quando ele ia acordar as pessoas e aí tinha uma brincadeira do sininho, né, que ele dava dinheiro. Na casa, não é? Isso, para buscar os objetos, né? Eu lembro sempre disso. Facilitando as pessoas, né? Confesso para você que eu sempre quis participar. Mas eu não tinha uma casa... Mas eu não tinha uma casa tão grande para esconder as coisas, então ia ficar fácil de achar as coisas, entendeu? Essa que é a história. Eu morria de medo de ser acordado pelo ET e pelo Rodolfo, né? A gente Deus que me livre. Legal, com aquela buzina que marcou, Paulo. Assim, é importante a gente falar que programas como esse que a gente está fazendo hoje, a gente não está buscando audiência, não está buscando clique, nada disso. A gente está prestando um serviço para um profissional que fez isso também por muitas outras pessoas, né? Então, assim, por mais que seja uma notícia triste, por mais que seja um momento de luto para todo mundo, a gente só tem lembrança boa do Gugu. Olha, no tempo que eu fiquei trabalhando no site Ego da Globo, que foi quase uma década, você sabe que o Gugu, a gente nunca recebeu nenhuma polêmica do Gugu. O Gugu não se envolvia em polêmica, não tinha baixaria. A única polêmica que eu acho que a única polêmica da vida dele foi a história do PCC, que foi um erro. PCC, exatamente. É o único problema. Que não foi dele sozinho, né? Sim, não, mas é aquela coisa, que nem aqui a gente não tem uma produção imensa, mas quando alguém da produção chega com uma ideia incrível e garante que vai dar certo, mas aquilo acabou chamando atenção, né? E acabou entrando para a história da carreira dele. Eu acho que é o único ponto negro. Porque pegar os SBTistas, que até hoje chamam o Gugu de traidor, né? Porque para quem não sabe, gente, para quem vive nesse meio e vive como fã, inclusive, existe uma guerra igual Ivete e Cláudia Leite. Existe uma guerra igual Flamengo e Fluminense. Então os SBTistas brigavam porque, olha só, o Gugu é um traidor, ele foi pra Record. E imagina o que eles devem, quem gosta na realidade do Datena, ou quem gosta das emissoras, o que falavam do Datena quando a Datena foi e voltou da Band, né? E foi pra Record, e volta pra Band, e vai pra Record, né? Então, assim, existe uma guerra imensa entre esses fã-clubes que, por sinal, o Silvio ouve demais, né? Tem mais isso também, né?
Então, assim, se a gente pegar os 45 anos de carreira do Gugu e só destacar esse pontinho negro, como você disse, é obviamente que isso aí é abafado por todo o trabalho legal que ele fez, por todas as pessoas que ele ajudou, por todo mundo que ele fez sorrir, né? Porque muita gente, às vezes, estava domingo em casa, naquela deprê, assim, e assistia o Gugu, sempre com brincadeiras. Quando tinha também o Viva a Noite, depois o Sabadão Sertanejo, todas as atrações pelas quais o Gugu passou, ele sempre trouxe mensagem positiva, sempre trouxe muito otimismo, muita esperança. E a gente teve aí um comentário falando a respeito do Chico Xavier, né? O Gugu ele era muito ligado nessas questões espiritualistas. Independente de religião, o Gugu, não sei se você lembra, mas na época do Sabadão Sertanejo, nos intervalos, nos breaks, tinha uma mensagem do Chico Xavier sempre, tinha um texto, uma coisa pequena, e era muito interessante. Então, assim, o trabalho dele na televisão, ele vai muito além de um simples comunicador, de um simples apresentador, muito além. Eu tenho algumas mensagens para a gente ler, eu vou mostrar para vocês os últimos famosos aqui, então eu faço questão de trazer para vocês. Vamos lá, Fábio Porchat. Obrigado, Gugu, minha infância está repleta de Gugu, aquela mesma mensagem que a gente viu, e aqui com a imagem que ele publicou. Eu tenho aqui o Luciano Huck, da TV Globo. Vá em paz, querido Gugu, triste como amigo, triste como admirador, triste como colega, triste como telespectador. O Brasil perde um comunicador que escreveu capítulos importantes da TV brasileira, que enxergava na televisão uma ferramenta poderosa para falar com o povo, com a enorme maioria. Um homem cheio de sorrisos e amigos. Vai deixar muitas saudades, deixo aqui todo o nosso carinho à família, que Deus os conforte nesse momento tão doloroso. É a Mariana Kupfer, para quem não se lembra, dizendo aqui inacreditável quanta tristeza. E a Cris Flores, vá em paz, meu amigo, meu ídolo, meu professor. Reproduzo aqui a minha mensagem que ele mandou para mim quando assinei contrato com o SBT Online. Querido, estarei sempre na torcida por você. O SBT é uma empresa extraordinária e tenho certeza que você será muito feliz lá. Você merece. Mil beijos. Generoso, gentil, amoroso, educado, talentoso, trabalhador, um amigo que sempre me tratou com muito amor e respeito e que vai morar para sempre no meu coração. Essa foto foi tirada no Teleton de 2017, quando nos reencontramos nos bastidores do SBT. Trabalhamos juntos na Record. Quando ele chegou, eu recebi de coração aberto e nos tornamos amigos. Quando saí, recebi seu carinho, como sempre foi de costume, como você vê no texto. Obrigada por tudo. Deus te receba com toda a sua luz. Essa é a Cris Flores aqui com a gente. A gente tem aqui a Ticiane Pinheiro, já com saudade de você, amigo. Senti o baque da sua ida 2 vezes. A primeira porque recebi uma notícia da sua ida para o céu e não era verdade. Então, rezei muito para que você se recuperasse muito, e agora levei o segundo baque ao saber que hoje realmente você se foi. Tão difícil acreditar, tão sem sentido para o coração de todos. Nós que te amamos tanto, queria prestar 1000 homenagens para você pelo ser humano incrível que você sempre foi, por sua generosidade, seu afeto e sua simplicidade. Ah, Gugu, que notícia mais triste, você sempre foi uma grande estrela, um cara que sempre admirei. Agora você vai ser uma luz intensa e brilhante sempre sobre nós. Você estará lá em cima, iluminando... Você estará lá em cima, iluminando a todos com esse carinho imenso que você sempre demonstrou. Te amo já com saudades. A gente tem a Larissa Manoela também, que teve a oportunidade de estar com o Gugu algumas vezes. Que grande perda, muita tristeza. Nos encontramos apenas uma vez, pessoalmente, num lugar onde eu amo e você também amava estar, em Orlando. Exatamente, é isso que eu digo. Eles se encontraram em Orlando durante uma das... Se eu não me engano, foi quando ela tinha acabado de comprar a casa dela lá. Porém, para mim, era como se eu sempre te encontrasse. Afinal, eu não perdia um programa. Tinha seus bonecos e vibrava com a sua energia, que era capaz de chegar do outro lado da tela. Descanse em paz, querido. Tudo que você fez jamais será esquecido para sempre em nossos corações. Aí a Camila Colombo mandou um coraçãozinho aqui embaixo. A Carla Pérez, que a gente estava falando agora há pouco com o Léo Martinez. Meu Deus, meu Pai, Senhor, Jesus Cristo, consola todos nós que o amamos tanto, em especial, Senhor, consola sua família. É imensurável essa dor eternamente em nossos corações. Meu padrinho de casamento e compadre, porque se eu não me engano, tá a foto aí, né? Os dois, a Xuxa e o Gugu, né? Aí o Xande disse o seguinte, ele, doce, amoroso e cuidadoso como sempre, uma fatalidade que nos intriga e nos leva a refletir. Que o Senhor receba, meu amigo e compadre, que Ele possa consolar toda a sua família nessa hora de dor. Guardarei no coração cada momento das nossas vidas compartilhado com você. Descanse em paz. Né? E ele tinha começado lá esperando desde ontem com muita esperança uma notícia diferente, infelizmente não foi o que aconteceu. Né? Aí eu tenho o Vesgo, que mora aqui
nos Estados Unidos, mora lá na Flórida. Descanse em paz, Gugu. Foi um prazer imenso poder compartilhar desde adolescente sua carreira brilhante, sua persistência como produtor de ideias para o Silvio, o início como apresentador do Viva a Noite, TV Animal, Passo a Repassa, Cidade contra Cidade, entre tantos sucessos que marcaram os nossos domingos no Domingo Legal, que tive o prazer de participar como convidado. E quanto você foi generoso e humilde. Mesmo sendo nosso concorrente direto no horário, abriu as portas do seu programa e nos visitou ao vivo na Rede TV. Sempre alegre, antenado nos números do Ibope, competente, profissional e um ser humano dedicado à família. Tenho muito orgulho de poder dizer que você foi e será uma grande inspiração, um grande comunicador que tive o prazer de entrevistar por diversas vezes e até mesmo poder te imitar no personagem que fazia no Pânico. Você está ao lado de grandes nomes da televisão. Estamos de luto neste momento, está difícil de acreditar. Fique em paz, Deus dê força a toda a família, amigos da TV e aos milhares de fãs que você deixou. Aqui tem o Edson, para quem não lembra, o Edson da dupla Edson e Hudson, né? Que pena, que tristeza, Deus conforte a família nessas horas. A gente não sabe nem o que falar, é só orar. Né? O Miguel Falabella, querido Gugu, muito obrigado pelo carinho, pela elegância com que você sempre se portou durante nossa sociedade na noite paulistana. Aquela velha fábrica na Moca guardará para sempre um pouco de nós, até um dia. Rodrigo Pavanello, esse foi o cara que viu em mim o meu talento, abriu as portas do sucesso para eu ser ator, apresentador e o cantor que me tornei. Na porta do SBT me deu a primeira chance como figurante. Tempos depois me convidou a fazer um teste para o extinto Grupo Dominó. Foi aí que tudo começou. Gugu acreditou em mim e me viu como uma estrela. Se me tornei o que sou hoje, devo tudo a esse talentoso apresentador chamado Augusto Liberato. É com muito pesar que me despeço desse grande homem. Vá em paz, grande mestre da televisão. Minhas orações são para você e sua família nesse momento tão difícil. Que Deus dê sabedoria e força para vocês. E aqui o Belucci, que diz: vá em paz, meu amigo. Do Marcos Belucci: vá em paz, meu amigo. Obrigado por tudo que você fez aqui. Você sempre será lembrado como um dos maiores apresentadores desse país. Obrigado por ser meu primeiro empresário, a me dar a oportunidade de gravar o primeiro CD e os primeiros programas de TV cantando. Obrigado pela sua generosidade e talento emprestados à televisão. Jamais esqueceremos esse dia aqui em casa também. Um grande abraço. Lucas Luco, ainda sabendo que a morte vem de Deus, quando nós não a provocarmos, não podemos, por enquanto, na terra receber a morte com alegria, porque ninguém recebe um adeus com felicidade, mas podemos receber a separação com fé em Deus, entendendo que um dia nos reencontraremos todos numa vida maior e essa esperança deve aquecer-nos o coração. O Rick Bonadio: descanse em paz, você sempre me ajudou e apoiou em todos os projetos, sempre me recebeu com carinho, sempre abriu as portas de seus programas para mim e os meus artistas. Foi uma grande honra gravar você nesse álbum e hoje sinto uma tristeza profunda pela sua partida precoce. Que Deus conforte os seus familiares e que Deus receba como você sempre recebeu a todos. Esse é o Rick Bonadio, produtor, inclusive, que descobriu o Mamonas Assassinas. Eu vou para cá, Júnior, só para poder me despedir do Léo, tá? Léo, você está por aí ainda com a gente aqui no programa? Eu queria só agradecer você agora, já vai dar quase meia-noite aí no Brasil. Muito obrigado por você estar aqui. Você tem alguma consideração final? Quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade, é para você. Eu que agradeço, Paulo, o espaço. E uma última informação, a família continua lá no hospital, em Orlando. O hospital disponibilizou para eles uma sala, né? Na verdade, é um espaço bem amplo, que tem todas as acomodações necessárias. Esse espaço foi disponibilizado desde o momento que o Gugu deu entrada no hospital. Então, é nesse local, né? nessa sala, que a família está recebendo o carinho, o conforto e o apoio dos amigos mais próximos que estão em Orlando. Eu fico por aqui, agradeço muito essa parceria que a gente fez, né? Uma pena por ter sido assim num momento tão delicado, mas como eu disse aqui, não vamos levar o luto tão pesado, tão a sério, porque o Gugu, ele era alegria, ele vai continuar sendo, e que ele sirva de exemplo para todas as gerações futuras, e que lá na frente se lembrem que um dia existiu um cara fantástico, um cara muito à frente do tempo dele. Boa noite, Paulo, muito obrigado.
Obrigado, Léo. Esse é o nosso apresentador do Trago Verdades. É assim que a gente encerra o programa de hoje. Muito obrigado, Léo Martinez. Muito obrigado a você que ficou com a gente até agora. São quase 10 da noite para o pessoal que está na Flórida. A gente vai continuar acompanhando todo o desenrolar, tudo que vai acontecer. Você vai ficar sempre muito bem informado aqui com a US Brasil TV e aqui o SBR News. Como eu sempre falo quando a gente chega na sexta-feira, e eu queria até usar o que a Ludmila disse ali, nessa hora que a gente tem que aproveitar, virar para aquela pessoa que a gente gosta demais e falar 3 palavrinhas. Eu te amo. Porque a gente não sabe como é que vai ser o dia seguinte. A gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. A gente realmente é aquela outra frase, né? Para viver basta a gente estar vivo. E acontece. Eu sei que os familiares não tiveram a despedida que eles gostariam de ter tido. Eu sei que os amigos não tiveram a mesma, mas eu sei que hoje o Gugu está olhando de lá de cima, precocemente, eu imagino até querendo entender o que aconteceu, mas que vai ser uma estrelinha brilhando do lado de tantas outras estrelas que a gente perdeu, inclusive esse ano. Outras estrelas que a gente perdeu ao longo desses últimos anos, como a Hebe Camargo, como Golias, Nair Belo, tanta gente bacana, né? Que acabou sendo levada e que agora vão montar uma emissora de televisão no céu. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado mais uma vez. Na segunda-feira a gente está de volta. Um beijo no seu coração, fique com Deus.